Amém, graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, abra a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler um só versículo, que é o versículo de número 14. Vamos lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós muitas vezes somos levados a viver certas coisas, não porque nós queremos, não porque nós desejamos, mas por aqueles que cuidam de nós, por aqueles que são responsáveis pelas nossas vidas, e infelizmente muitas vezes não por querer, mas acabam por nos guiar por lugares errados, por caminhos tortuosos, e acabam nos trazendo algumas dificuldades, alguns traumas, algumas situações nas nossas vidas que nós não almejávamos, que nós não buscávamos. Eu vou dar um exemplo e você vai entender com clareza. Você pode olhar para trás e ver que você não comeu o fruto da árvore proibida. Não foi você que comeu do fruto do qual Deus mandou que não comesse. Foi Eva. E ela deu a comer ao seu esposo Adão. E nós carregamos esse fardo, nós carregamos as aflições decorrentes deste pecado sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós podemos ver que existem pessoas e existem situações que envolvem certas pessoas que eles não pediram para ser daquele jeito, mas as circunstâncias, as situações acarretaram naquilo. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre um Deus quem muda decretos. Diga assim comigo: o meu Deus pode mudar qualquer decreto. Ele é um Deus que muda histórias, que muda decretos. Ele é um Deus que transforma vidas. Eu vou dar um outro exemplo para vocês antes de nós entrarmos diretamente na palavra e vocês vão entender. Muitas vezes nós somos rejeitados. Algumas pessoas de vocês podem ter sido rejeitadas pelo próprio pai. Eu posso dar um exemplo para vocês de Davi, que não foi apresentado diante do profeta Samuel por Jessé, quando o profeta chegou lá para ungir um rei na casa de Jessé. Ele chegou com óleo e falou: cadê os seus filhos? Porque um deles será rei. E todos achavam que era o mais velho, por ser um homem de guerra, um homem que já fazia parte do exército de Saul, um homem que estava à frente dos trabalhos, era forte, mas não era ele. E assim foram vários filhos, e assim foram várias pessoas, até que Samuel falou assim: Deus não erra, e o rei de Israel está aqui, mas não é nenhum desses. Por um acaso não existe mais um filho? Então Jessé fala: tem um, pequenininho, ruivinho, mirradinho, cuida das ovelhas lá, está no campo, no relento. Manda chamar ele. E a hora que Davi chega, recebe a unção. Então nós podemos ver que muitas vezes os nossos próprios pais erram com a gente, não são presentes, não ensinam, não dão testemunhos. Nós podemos ver que muitas vezes nós temos falhas de espíritos, falhas paternais. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Deus pode mudar o seu decreto. Deus pode mudar a sua história. Assim como Ele veio e morreu na cruz para mudar um decreto de morte que vinha desde Adão e Eva e nos dá direito à salvação, Ele pode mudar a nossa história.
E para exemplificar bem isso com vocês, eu quero ler com vocês lá em Números 27. Abra comigo a sua Bíblia em Números 27. Eu quero falar com vocês sobre as filhas de Zelofeade. Digam comigo, as filhas de, agora vamos lá, Zelofeade. Agora falar rápido, Zelofeade. As 5 filhas de Zelofeade. Irmãos, havia um decreto em Israel, estabelecido pelo próprio Deus. Deus deu esse decreto, Deus deu essa lei, era o estatuto dos judeus. Deus deu essa lei através de Moisés, e a lei era: vocês vão conquistar a terra prometida, e os homens de cada família vão receber uma porção de terra. E se o pai morreu, o filho mais velho, sempre o homem tinha que receber uma porção da terra. E nós podemos ver que ao chegar na terra prometida, junto com o povo de Israel, existiam as 5 filhas de Zelofeade. Ele não tinha homem na sua família. Vamos ler o versículo 1 e 2, vocês vão entender. Vamos ler o 1 só. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, de Maquir, de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Se você estiver grávida, você pode usar um desses nomes nas suas filhas, né? São nomes bem conhecidos, né? Ele tinha 5 filhas. Mas o que aconteceu na história das filhas de Zelofeade? Zelofeade morreu na caminhada no deserto. Zelofeade faleceu durante a caminhada. Então, na hora que eles chegaram na terra prometida, não tinha homens, e estava determinado para essas 5 mulheres viverem na casa de parentes, na terra de parentes, e viver de favor. Estava decretado na vida dessas 5 mulheres viver mendigando favores das pessoas, dos seus familiares. Por quê? Porque o pai que tinha direito à terra havia morrido, então a lei determinava que passasse para o filho. Como não tinha filho, então elas perderiam o direito à terra, elas perderiam o direito à porção que lhe caberia por serem filhas de Zelofeade e não ter um irmão, só ter gerado filhas. E nós podemos ver que esse decreto foi feito por Deus. Esse decreto foi feito pelo próprio Pai eterno. Então não era uma lei de Moisés, não era uma lei dos sacerdotes, era algo que Deus havia dado. Estava decretado que aquela lei era desse jeito, dessa forma. Mas aqui nós podemos ver, irmãos, e nós vamos entender que as filhas de Zelofeade não aceitaram aquele decreto, não aceitaram aquela situação. Mesmo o pai dela tendo sido um homem, tendo direitos e falecido, e com isso perdido esse direito, mesmo o pai dessas jovens não estar ali presente, não conseguir ali deixar uma herança para elas, elas foram atrás, elas não ficaram reclamando: porque o meu pai não me deixou herança, porque o meu pai não me fez isso, porque o meu pai não me fez aquilo. Elas foram atrás daquilo que elas acreditavam ser delas. E eu quero mostrar para vocês como que isso aconteceu. A primeira filha de Zelofeade, ela chama Macla, e Macla significa confiança. Irmãos, como que nós vamos alcançar algo diante de Deus? Confiando naquilo que nós acreditamos, confiando naquilo que Deus falou aos nossos corações.
Essas 5 jovens, elas confiavam no Deus de Israel, mas foi Ele que deu o decreto, pastor, mas elas confiavam que aquele que deu, poderia mudar, elas confiavam que aquele que determinou, poderia fazer algo. Muitas vezes nós aceitamos certas situações das nossas vidas e nos fazemos de coitado. Mas isso é porque meu pai fazia, minha mãe fazia, meus irmãos fazem, e aceitamos os decretos que o diabo coloca na nossa casa, os decretos que o diabo coloca na nossa família. Mas essas 5 mulheres, a primeira, macla, significa confiança. Eu confio no que Deus pode fazer, eu confio naquilo que eu tenho no coração, que eu tenho direito a um pedaço dessa terra, que eu tenho direito a uma porção dessa terra, e eu não vou mendigar, eu não vou ficar vivendo de favores, eu vou fazer algo. Vamos ler o 2º versículo. E puseram-se diante de Moisés. Irmãos, não é fácil chegar diante de Moisés, não. Moisés era um líder. Para chegar nele, você tinha que passar pelos 70, que se você ler um pouquinho para trás, ele estabeleceu para julgar as causas das pessoas. Então as filhas de Zelofeade tinham que chegar em um dos 70, passar as informações para ele ia avaliar, e com certeza ele iria negar, porque era um decreto de Deus, e se eles negassem, ela teria uma segunda instância, que ela chegaria nos sacerdotes, os sacerdotes iam julgar, e aí, se fosse uma causa muito difícil, chegaria até Moisés. Mas elas tinham confiança, e a Bíblia fala que elas foram direto em Moisés, elas foram direto na pessoa que resolve, elas foram direto naquele que transforma, que muda decretos. E eu nem preciso falar que muitos dos nossos erros, muitas das nossas falhas, muitas das nossas decepções, é porque a gente não vai direto naquele que resolve. A gente não vai no nosso quarto, fecha a nossa portinha, coloca o nosso joelhinho no chão e com confiança fala com aquele que pode mudar um decreto. Não, a gente conversa com o amigo, a gente conversa com o companheiro de trabalho, a gente conversa com o vizinho, e pior, né? Conversa com o parente. Todo mundo fica sabendo, menos aquele que resolve, menos aquele que pode transformar a sua vida. A segunda filha chamava Ogla, que significa equilíbrio. Era uma pessoa equilibrada, era uma pessoa que sabia lidar com a situação. Vamos ler o versículo 3. Nosso pai morreu. Nosso pai morreu. Não estou aqui para lamentar a morte do meu pai, não estou aqui para ficar emocionada na frente de vocês porque o meu pai faleceu. Não, ele morreu. E se você continuar lendo, ele fala, ele morreu nos seus pecados, morreu nos seus erros, nas suas falhas, ele morreu. Irmãos, por que muitas vezes nós erramos? Porque colocamos emoção. Tem certas situações que você precisa ser razão, você precisa saber chegar diante do teu Deus. Ela fala ali, com razão, o meu pai não estava envolvido na conspiração de Corá, Datã e Abirão. Meu pai não se envolveu nessa situação, ele morreu nos seus próprios erros, ele morreu nas suas próprias falhas. Ou seja, sabe o que ela estava querendo dizer? Ele é um daqueles que não acreditou que o Senhor poderia colocar eles na terra prometida. Ele é um daqueles acima de 18 anos que não acreditou que poderia entrar na terra prometida, mas ele não estava em nenhuma conspiração. Ele morreu no seu pecado, ele morreu nas suas falhas. Irmãos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus emocionados. Chega diante de Deus com razão, com equilíbrio. Senhor, eu sou este aqui, fala,
os seus erros, as suas falhas. Só que eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Ele é quem pode te mudar, Ele é quem pode te transformar. Mas muitas vezes ficamos agindo de qualquer forma, de qualquer maneira, vivendo sem uma direção. Ela tinha uma direção para falar com Moisés. Meu pai morreu nos seus pecados, não lá na conspiração de Corá, Datã e Abirão, mas ele morreu, ele padeceu. E nós muitas vezes precisamos esperar no Senhor, porque Ele vai conduzir, Ele vai fazer. A Bíblia fala assim: aqueles que confiam, como foi Macla, a hora que eles se colocam diante de uma dificuldade, diante de um juiz, de um rei, Deus traz as palavras, Deus coloca palavras na sua boca, para fazer com que aquilo aconteça, para fazer com que aquilo dê certo. As 5 filhas de Zelofeade, irmãos, tinham um decreto na vida delas: viver de favor na casa dos outros, viver desamparada porque não tinham um pai, e viver de esmola das pessoas. Estava decretado isso na vida delas, tudo por falta de um pai, tudo por falta da figura paterna. Muitos de nós, muitos de vocês que estão aqui, às vezes cresceram sem um pai, ou às vezes cresceram com um pai ausente, correndo atrás de tantas coisas, correndo atrás de tantas situações, e por isso desenvolveram traumas, desenvolveram aflições, desenvolveram situações. Às vezes você atribui isso que o seu filho vive por não estar com o pai junto, porque são divorciados. Mas nesta noite Deus manda te dizer, irmãos, Ele pode mudar o decreto, Ele pode mudar a situação, Ele pode transformar todas as coisas. E não é porque o seu filho ou você foi criado sem um pai que Ele não pode fazer, porque Ele é o teu pai, Ele é o Senhor. E você pode achar que você foi criado sem um pai, você pode achar que foi criado sem o amor do seu pai, mas Ele fala: ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, eu todavia não me esquecerei, diz o Senhor. Ele pode transformar. Se você não teve a figura paterna na sua vida, Ele pode te transformar, Ele pode te libertar desse decreto. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você ser sincero, equilibrado diante do Senhor. Me ajuda nessa situação. Eis aqui a tua filha, eis aqui o teu servo, entra com a tua providência. A terceira filha de Zelofeade é Milca. Milca significa rainha, ou nós podemos também ter por autoridade. Quando você for falar, você tem que falar como aquele que te gerou. E aquele que te gerou e soprou o espírito de vida dentro de você, porque eu não sei se você sabe, Deus continua fazendo da mesma forma lá do Jardim do Éden. Até hoje, Ele sopra o espírito de vida. Se nós estamos vivos, é porque dentro de nós existe um espírito. O dia que esse espírito deixar, nós morremos. Até hoje Ele sopra. E esse Deus Criador que soprou o espírito de vida dentro de nós, Ele é monarca. Então tudo que Ele fala tem que acontecer. Mas Ele fala com autoridade. As filhas de Zelofeade chegaram diante de Moisés com autoridade. Irmãos, elas passaram pelos 70, elas passaram pelos sacerdotes, elas chegaram diante de Moisés com propriedade, elas chegaram diante de Moisés com autoridade. Eu quero até ler com vocês aqui, versículo 2: e puseram-se diante de Moisés. Chegaram diante de Moisés com propriedade, chegaram diante de Moisés com autoridade, tinham uma causa, tinha algo para discutir com o Senhor, e sabiam que Moisés naquela época era o portador, o porta-voz na verdade, do Senhor.
Hoje, quem que é o porta-voz do Senhor, irmãos? Jesus. 1 Timóteo 2,5. Só existe um Deus e nenhum além dele, que faz intermediação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Hoje nós temos esse intermediador. Hoje nós temos essa mesma situação, nós temos nas nossas vidas. Só que quando nós chegamos diante de Jesus, nós precisamos chegar com autoridade. Como que eu chego diante de Jesus com autoridade, irmãos? Sabendo quem eu sou e aquilo que eu tenho. Senhor, eu estou vivendo essa vida, eu estou vivendo essa situação, mas está escrito que o Senhor é meu Deus e eu tenho herança em Ti. O Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode mudar a minha situação, o Senhor pode mudar a minha vida, mas muitas vezes chegamos diante do Senhor tímidos. E tímidos por quê? Porque não sabemos aquilo que é nosso. Irmãos, pensou se o meu sobrenome fosse, vou dar um exemplo aqui recente, fala um artista aí famoso que morreu recentemente. Ninguém sabe um artista famoso? Vamos falar alguém que não morreu, vamos falar que o meu sobrenome fosse Abravanel. Mas minha mãe nunca falou para mim que é meu pai. Mas aí eu cresci e alguém chegou em mim e falou assim: tua mãe faleceu, você vive uma pendura danada, mas o teu pai é o Silvio Santos. O que eu ia fazer, irmãos? Quero minha herança, quero minha parte, aquilo que é meu, eu quero, é direito, não é assim? E consequentemente o que ia acontecer? Eu ia no juiz, falava, pede um exame de DNA, comprovando a paternidade, eu ia sair da minha pobreza para riqueza. Uma certa vez, isso é uma história, eu não sei se é verdade, uma mulher muito humilde serviu uma mulher, uma condessa, durante muitos anos, e essa condessa, ela foi acometida de muitos transtornos na sua vida. Perdeu seu marido muito cedo, os seus filhos morreram na guerra, e ela só tinha um gato e essa serviçal. E como ela estava no final da vida dela, ela deu um papel para essa serviçal, para essa funcionária, vamos falar assim, e falou assim: quando eu morrer, você leva esse papel num cartório. E deu para ela. E elas se gostavam muito, porque eram só as duas. E com a morte da condessa, que aconteceu poucos meses depois, ela mandou enquadrar aquele papel, colocou num cômodo bonito da sua casa, e passou durante vários anos dificuldades na sua vida, porque ela só trabalhou lá, só viveu lá, não tinha aposentadoria na época, essas coisas, e cuidava do gato daquela condessa que faleceu. E por amar muito aquela condessa, ela cuidava muito bem daquele gato, mas vivia um perrengue danado. Aí um dia, algumas pessoas foram visitar ela para levar alimentos para ela, depois de 4 anos da morte da condessa, e uma das pessoas falou: nossa, que quadro bonito, escrito à mão, né? Reconhecido firma. O que é isso? Eu não sei ler, mas a minha patroa me deu isso, pediu para mim guardar, para mim levar num cartório, mas deve ser alguma declaração, alguma coisa, e eu pus aí e guardei. Eu falei: mas você nunca levou no cartório esse documento? Ela falou: não. É um documento? Ele falou: é. Ela está falando aqui que todos os seus bens, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha, todas as suas fazendas, são suas. E você está vivendo nessa miséria porque não sabe ler, porque não sabia o teu direito. Tira isso desse quadro agora, vai no cartório e toma posse de tudo aquilo que é teu, porque alguém está vivendo do que é teu. Irmãos, aqui na Igreja Saúde de Cristo eu já cansei de falar, nós vamos viver o melhor desta
terra. A Bíblia fala em Isaías 1,19: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Mas muitas vezes chegamos diante de Deus, diante do Pai, e ficamos mendigando aquilo que Jesus já conquistou para nós da cruz. Ficamos mendigando aquilo que é nosso por herança, porque Ele já rasgou a dívida que era contrária às nossas vidas. Não temos conhecimento, não sabemos das coisas. Lucas 10,19, coloca ali para nós: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. É isso que está lá. Só que nós não temos esse poder. Qualquer dificuldade, se alguém falar para você assim, fizeram uma macumba para você, ai, eu já estou sentindo a dor nas costas, meu joelho já está começando a estralar. Gente, autoridade para falar, em mim não pega, eu não recebo isso, eu não aceito. Nós somos filhos de Deus Pai, nós temos direito à herança. Mas se nós chegarmos diante do Senhor como pobres coitados, sem saber aquilo que é nosso, vamos viver de migalhas, igual aquela senhora que era rica, mas por não saber ler, por não ter conhecimento, não tomou posse daquilo que a sua senhora deixou para ela. A quarta filha de Zelofeade chamava Tilza. Tilza significa prazer agradável. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos e achamos que nós estamos desamparados, achamos que nós estamos com um fardo pesado nas nossas costas, com um peso. Achamos que somos peso para a nossa família, para os nossos amigos. Mas Deus está falando para mim e para você, como estava falando para as filhas de Zelofeade: por mais que o decreto é contrário, eu tenho prazer na tua vida, eu tenho prazer na tua história. No meio de 200 milhões de espermatozoides, você fecundou o óvulo e nasceu, porque eu te chamei pelo nome desde o ventre da tua mãe. Eu tenho prazer na tua vida, eu tenho prazer na tua história. E se você está vivo, é que eu posso transformar, é que eu posso mudar, é que eu posso te dar um novo final, uma nova história. Irmãos, por mais que nós possamos nos sentir um peso, por mais que nós possamos nos sentir com dificuldades, por mais que nós possamos nos sentir uma pessoa fragilizada, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu tenho prazer na tua vida, eu tenho prazer na tua história, eu posso mudar a tua história, e você vai dar tudo isso como testemunho da transformação que eu posso fazer na tua vida. Irmãos, estava decretado para aquelas mulheres, estava decretado para as filhas de Zelofeade, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de miséria, uma vida de favores, precisando de favores das pessoas. Mas elas sabiam que Deus tinha prazer na vida delas, elas sabiam que elas poderiam chegar diante do Pai com autoridade. Elas sabiam que elas tinham direito à herança, por mais que o decreto é contrário. Eu tenho direito à herança, eu tenho direito àquilo que é meu. Meu pai morreu, mas eu tenho direito àquilo que é do meu pai. Eu tenho direito àquilo que o Senhor me prometeu por decreto através de Moisés para o meu pai. Por mais que nós não tenhamos irmãos, nós vamos clamar, nós vamos entrar na presença do Senhor e vamos requerer aquilo que é nosso. Irmãos, o diabo tem roubado muitas pessoas aqui nesta igreja. O diabo tem roubado o tempo das pessoas, o diabo tem roubado o dom das pessoas, o diabo tem roubado aquilo que as pessoas têm de melhor e que Deus deu, a habilidade das pessoas. Só que nesta noite Deus está falando assim:
volta para casa, tenha confiança em mim, tenha equilíbrio na sua vida emocional, tenha autoridade através das promessas e da tua herança, através daquilo que Deus te prometeu. Eu tenho prazer em ti, eu tenho prazer na tua vida. E a última filha de Zelofeade chama Noa. Noa significa descanso. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: descansa no Senhor. Coloque as suas aflições, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas necessidades. Coloca tudo diante do Senhor. Seja honesto com Ele, seja sincero. E descansa no Senhor. Descansa diante de Deus. Porque Deus está dizendo nesta noite que quem vai trabalhar por mim e por você é Jesus Cristo justo. E Ele ressuscitou da morte e pisou a cabeça de Satanás, irmãos. Então Ele consegue te dar a vitória. Descansa. Chegaram diante de Moisés, passaram todas as etapas e chegaram diante de Moisés com confiança, com autoridade, com equilíbrio, sabendo que Deus tinha prazer na vida delas. Colocaram a causa diante de Moisés, colocaram a situação diante de Moisés e descansaram. Qual que é a nossa dificuldade, irmãos? Senhor, está aqui meu problema, ó, eu trouxe para ti. Dá uma semana, devolve o problema aí, Senhor, porque eu consigo resolver, viu? Sou bom nisso. Aí resolve? Não. Aí dá 30 dias. Senhor, estou trazendo de novo o problema. Estou colocando nas suas mãos. Mas todo dia fica: será? 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 Ah, Senhor, dá o problema de volta aí, vai. Deixa eu tentar resolver. Irmãos, Deus está falando para mim e para você. Você conhece o teu direito? Você sabe para quem pedir? Você está equilibrado emocionalmente para falar com Deus? Então descanse. Porque se você está vivo, é porque Deus tem prazer na sua vida. O grupo de louvor pode já se colocar lá. Se você está vivo, é porque Deus te ama e Ele pode transformar a tua vida. Mas muitas vezes a gente não descansa. A gente fica ali preocupado, a gente fica ali cheio de situações, cheio de: será que vai dar certo? Será que a coisa vai acontecer? Será que aquilo vai dar certo? E nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar que Deus intervém ao nosso favor, irmãos. Nós precisamos confiar que Ele é fiel para transformar as nossas vidas. Versículo 6. E falou, o que, irmãos? Aqui é para nós dar glória de pé, irmãos. E falou o que? O Senhor, irmãos, Deus desceu e falou com Moisés a respeito das filhas de Zelofeade. Deus veio para mudar um decreto que estava estabelecido. Deus veio para falar com Moisés a respeito de 5 mulheres. Irmãos, às vezes eu não consigo passar para vocês o tanto que isso é importante. As mulheres não poderiam nem ter chegado diante de Moisés. As mulheres não poderiam nem falar na assembleia. As mulheres não tinham direito de se posicionar. Elas chegaram com autoridade, elas chegaram com equilíbrio, elas chegaram com confiança, e o próprio Senhor desceu dos céus para falar com Moisés, irmãos. O próprio Senhor mudou a história daquelas mulheres. Às vezes você está dizendo: eu não tenho uma vida próspera porque eu não tenho um marido, o meu filho é assim porque o pai abandonou.
chega diante do Senhor com confiança que o próprio Deus vai vir ao teu encontro, o próprio Deus vai transformar a tua vida, o próprio Deus vai mudar a tua história, porque Ele é Pai e Ele não te desamparou. Ele tem prazer na tua vida, Ele tem prazer nos teus filhos, Ele tem prazer com que você viva uma vida próspera. Irmãos, o Senhor falou a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Deu provisão, irmãos. A carta delas veio assim lá do céu: deferido. Às vezes vocês não conhecem essa palavra, mas essa palavra significa assim, ó, o que você me pediu está autorizado, é teu. Deferido. A carta que veio do alto veio assim, ó: elas têm razão. As filhas de Zelofeade têm razão. Aí ele continua: certamente lhe darás a possessão da herança. Elas têm direito à terra. E Deus mudou o decreto na vida das filhas de Zelofeade, e Deus vai mudar o decreto na sua vida, na sua casa, na sua família. Se tem alguma coisa emperrada na justiça, se tem alguma coisa emperrada na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, seja em qualquer situação que for, Deus está dizendo: deferido, você tem razão e eu vou dar o livramento. Satanás, sai correndo desta casa, porque eu estou enviando anjos e vai por fogo, e se você ficar, você vai queimar. A autoridade. Elas não poderiam ter chegado a Moisés porque eram mulheres. Elas não poderiam defender uma causa porque eram mulheres. Elas não poderiam ser ouvidas por ser mulheres. Mas elas foram ousadas. As filhas de Zelofeade, como diz nos dias de hoje, eram porretas. Nós não aceitamos. Nós não vamos aceitar essa situação. E Deus desce e fala para Moisés: elas têm razão. Irmãos, você sabe o que aconteceu? O decreto foi mudado por Deus, se você continuar lendo, para daqui para frente, todas as mulheres que tivessem a mesma situação das filhas de Zelofeade teriam direito à herança. Elas mudaram o estatuto, irmãos. Elas mudaram a constituição, vamos falar assim, se vocês é mais fácil entender. Elas mudaram a história. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos? Somos tímidos, não conhecemos aquilo que é nosso e acabamos por viver mendigando aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós, que basta nós declararmos que é nosso. Aprenda com as filhas de Zelofeade, aprenda com essas 5 mulheres que tiveram uma atitude diferente. Ah, mas não tinha pai. Ah, mas era órfã. Elas não ficaram chorando por não ter pai. Elas não ficaram chorando por não ter a mãe. Elas não ficaram chorando e lendo o decreto e falando assim: mas o decreto não nos permite ter herança. Nós vamos lutar. Nós vamos diante de Moisés e nós vamos pedir aquilo que é nosso. Quem nesta noite quer pedir aquilo que é teu, se coloca de pé, igreja. Jesus está mudando decretos nesta noite. Jesus está mudando histórias nesta noite. Jesus vai transformar vidas nesta hora. Feche os seus olhos, mas não fica murmurando não, irmãos. É autoridade, é falar, é pôr para fora. É uma igreja quente, não é uma igreja morna. Fala para o Senhor. Fala as suas dificuldades, as suas necessidades e aquilo que tem que ser mudado na sua vida. E Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo o nosso clamor, e Ele está atento para mudar histórias nesta noite, irmãos. Senhor nosso Deus, aleluia, Senhor. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai.
e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Repita assim comigo, igreja: os meus filhos da igreja Sou de Cristo estão certos e com certeza, diga igreja com força, com certeza, nós temos direito à herança, a viver o melhor desta